outra. Agora no debate a gente não vai falar nada, a gente não vai falar agora é vez desse grupo, agora é vez desse grupo. Vocês têm que organizar isso, vocês têm que pensar se o grupo já falou o suficiente, se você já falou o suficiente. Enfim, vocês têm que organizar entre vocês, vocês podem conversar agora qual vai ser o método, se vai ser mão, se vai ser só falar. Quem vai começar também, vocês podem decidir agora, antes da gente começar a contar o tempo. Pode ser argumento contra argumento. Não. Um e o outro? Só que eles têm que ser. Bom, não. Ninguém pode começar. Mas não fez sentido só falar. A gente começa. Lembrando que na hora nem essa orientação vocês vão ter, tá bom? Vocês já vão ter que saber como que vocês vão se organizar no debate. Eles vão falar, comecem, vocês começam. Pode começar? Pode. Pode. Um dos argumentos que a gente achou para nosso posicionamento a favor do aumento da idade mínima de aposentadoria foi melhorar o investimento em infraestrutura. Porque as pessoas, elas reivindicam muito e falam que a estrutura ainda é muito precária. Então, quando você aumentar a idade mínima, você vai usar os gastos que você usaria apenas para a população idosa, que ainda está em crescimento, mas ainda é muito pequena comparando com o resto, e usaria para melhorar os setores para todo mundo, inclusive para a população idosa. Tá, então, a gente acredita que, mesmo que a população idosa ela seja grande, para gastos que vocês pretendem com infraestrutura, tem como tirar de outros lugares que seriam menos prioritários para o desenvolvimento do nosso país. Então seria, por exemplo, o congelamento de salários de funcionários do governo e a mudança da aposentadoria integral para funcionários públicos e a aposentadoria de militares, que a nosso ver é muito injusta, dizendo que apenas por eles trabalharem para a máquina pública, para o governo, eles podem se aposentar com um salário integral e com uma idade diferente dos outros. Então, existem outras formas, outros lugares de onde você pode tirar esse dinheiro que não da aposentadoria de pessoas que trabalharam para a construção desse país por bastante tempo e que agora merecem ter uma vida mais tranquila. Todas essas medidas que você falou são só paliativas para a situação que realmente está acontecendo, que é um rombo enorme na caixa dos gastos públicos, que tem menos dinheiro arrecadando do que eles precisam pagar. Então essas medidas, tipo como congelar salários públicos, além de você estar prejudicando a vida de diversas pessoas, você não vai estar resolvendo a situação de fato. Ainda vai ter um déficit enorme no gasto que não pode ser cobrido por isso, que tem que ter medidas para aposentadoria específicas. Até porque existe uma grande parcela da população que trabalha para a máquina pública. Não é um número pequeno, por isso que talvez, ao seu ver, essa redução lá seria significativa para os gastos do governo, mas estaria prejudicando também muita gente. Então vocês estão falando que para arrecadar mais dinheiro para poder investir em outras partes, a maneira mais eficiente seria mexer com o sistema da aposentadoria. Mas a ideia principal da aposentadoria é compensar os anos de trabalho da vida de um trabalhador. Por exemplo, um jovem pobre que não tem as mesmas oportunidades que a gente, que se forma com 23 anos, faz uma pós-graduação, começa a trabalhar numa empresa boa, só depois da metade dos 20, eles não têm essa condição, eles começam a trabalhar com mais ou menos 16 anos. Então, essa ideia de você compensar os anos de trabalho de alguém estaria sendo totalmente, burlada, né? Porque se a pessoa trabalha com 16 anos por não possuir uma condição de vida boa e, obrigatoriamente, a pessoa tem que ficar exposto a trabalhar tão jovem assim, com 35 anos de trabalho, a pessoa estaria com somente 50 anos. Então, para a gente que, por exemplo, se forma com 25 anos, começar a se aposentar com 65 anos seria uma forma mais justa, mas para eles não, porque aí eles trabalhariam mais 10 anos para se igualar a gente. E não é uma simetria correta, porque vocês sabem que eles não têm a mesma oportunidade que a gente. Eles não têm uma condição igual a gente, não é uma simetria totalmente equivalente. Tá bom, mas não tem esse negócio de compensação pelos anos de trabalho. A aposentadoria dá as condições mínimas para as pessoas viverem a vida delas. E o jovem que você falou, que trabalhou a vida inteira até os 50 anos, mesmo depois de aposentado, ele vai ter que continuar trabalhando para sustentar. O dinheiro da aposentadoria não vai ser o suficiente para ele manter a vida dele. Então, mesmo aposentado, ele vai continuar trabalhando, ele não vai ter o descanso, ele não vai ter
benefício dos anos de trabalho dele. Sim, mas você também sabe que não pode generalizar. Você sabe que muitas pessoas que trabalham desde os 15, obviamente tem uma condição de vida muito pior que a gente, que acaba de trabalhar com, sei lá, 65, começa com 25. Então eles têm, tipo, muito, é muito, obviamente, assim, tipo, muito previsível que pra eles trabalhar mais depois dessa idade é uma coisa muito mais difícil que a gente. Por exemplo, eles têm uma saúde, tem acesso à saúde precária com, sei lá, 55 já, não tem acesso a, sei lá, boa parte da renda para sustentar a família. E é muito, tipo, pra mim, sei lá, na minha opinião, a condição de vida que vocês estão falando sobre o aposentado após 65 anos e um aposentado que começa a trabalhar com 15 anos de idade, tipo, é muito diferente, sabe? É uma simetria muito totalmente não comparável, assim. Então, mesmo ele tendo de trabalhar com, sei lá, óbvio que ele precisa trabalhar mais, precisa trabalhar para sustentar, mas ele pode ter não condições tão boas para continuar trabalhando. Então, ele acaba aposentando mais cedo também. Tudo bem, mas a população que em teoria seria mais SIC, que poderia contribuir mais tempo, também acaba trabalhando muito menos. De fato, não são simetrias comparáveis. Mas, por exemplo, se você aumenta o tempo de contribuição, você diminui o déficit dos gastos públicos. Você diminuindo os déficits dos gastos públicos, você tem uma possibilidade do PIB crescer. Se o PIB cresce, você tem uma possibilidade de ter mais emprego para a população, que hoje em dia são muitos empregados no país. Então, da mesma maneira que você, talvez você esteja fazendo a pessoa trabalhar um pouco mais, sendo que ela já trabalharia isso, talvez sem receber essa rendinha um pouco a mais que ela receberia, seria realmente dando muito mais oportunidade de emprego para ela e muito mais possibilidade do Estado investir nesse cidadão do que o dinheiro que ela ganharia nesse tempo de aposentadoria. Então, essa pessoa, ela teria um investimento do Estado. Ela teria um investimento do Estado que contribuiria para a redução do desemprego, para a melhora na qualidade de vida dela, melhora na saúde, educação dos filhos dela. Então, de fato, não são simetrias comparáveis, mas da mesma maneira que não são simetrias comparáveis, existem diversas outras maneiras de melhorar a vida desse cidadão que não seja simplesmente essa que você falou. Agora que as pessoas elas vão se aposentar para aproveitar a infraestrutura que a sociedade está oferecendo, porque depois de muitos anos de trabalho as pessoas querem ter esse descanso e querem ter as mesmas oportunidades. E que nem você falou, as pessoas mais pobres elas realmente não têm acesso a uma educação boa, às vezes um hospital bom, mas você melhorando a infraestrutura, às vezes você consegue proporcionar isso para elas, então você consegue melhorar a qualidade dos hospitais públicos e escolas públicas. E acho que é isso. Também tem que pensar nas pessoas que trabalham em outros tipos de condições. Começam a trabalhar mais cedo, como ela já tinha dito, e começam a trabalhar em condições precárias, por exemplo, com muito barulho, alguma coisa da surdez, que você tem um certo número de decibéis, e tem também trabalho, por exemplo, pedreiro, ele fica lá em cima dos prédios, ele é óbvio que tem risco de cair. Então tem que ver isso também, essas pessoas também trabalham em condições precárias. Bom, mas a gente tem que pensar também que o Brasil está tendo um aumento da expectativa de vida, e o aumento da expectativa de vida é para todas as populações, principalmente as mais pobres também, que mesmo que tenham menor acesso às infraestruturas, elas têm um acesso que antes elas não tinham, como saneamento, educação, saúde, e esse aumento da expectativa delas faz com que tenha que aumentar a aposentadoria. Mesmo que a expectativa de vida dessas pessoas esteja aumentando teoricamente, não necessariamente ela está de fato. A expectativa de vida de uma população como um todo. Só que pega as pessoas que precisam, que dependem de atendimentos públicos, como o SUS, por exemplo, que a gente sabe que são condições precárias, são condições extremas, que elas não necessariamente têm acesso a tudo isso. Exatamente, o dinheiro do governo deveria estar sendo muito melhor investido no SUS, numa educação para os filhos delas, do que pagando a aposentadoria com dinheiro que ele não tem. Então ele precisa desse dinheiro. Essa reforma da Previdência ela precisa acontecer para que o governo passe a trabalhar nas suas prioridades. Sim, porque está tirando dinheiro de setores essenciais para pagar um pombo que deu na vida pública por não ter reformas anteriores, porque são atitudes que não
não seriam populares diante da população. Sim, é verdade que realmente tipo, você diminuir colocar uma idade mínima para a aposentadoria realmente funcionaria para arrecadar mais dinheiro para gastar em outros setores da sociedade. Mas vamos supor que uma pessoa que começou a trabalhar desde os 17 agora tem 55 anos. A pessoa quer aposentar agora porque já trabalhou mais de 30 anos. E se a lei mudar agora? E mesmo se a lei mudasse agora, prevendo investir esse dinheiro em outros setores, exige um grande tempo para você se ver resultados disso, entendeu? Tipo, por exemplo, se a pessoa quer aposentar agora, mas a lei acabou de mudar e fala que vai investir no setor de saúde. Não é amanhã que a pessoa vai ver resultado dessa melhora nessa melhora de estrutura da saúde e de educação, entendeu? Então, tipo, mesmo você querendo investir isso, não é uma coisa, não é um resultado, não é uma obra um processo que ocorre de um dia para outro. Existe tipo um tempo para mostrar resultados para a sociedade. Mas Então, exatamente por ser um resultado a longo prazo, tem que ser implantado o mais rápido possível. mas não tão de repente, né? Nem ser alguma previdência, nem ser outra opção, entendeu? Não pode ser assim, a gente tem que investir o mais rápido possível, vamos tirar a aposentadoria para os trabalhadores e colocar uma idade mínima para a gente gastar menos. Não é assim, porque as pessoas, querendo ou não, as pessoas têm a condição para se aposentar agora e, querendo ou não, infelizmente, o resultado demora. Então, não é uma coisa que, quanto mais rápido possível, melhor, porque você precisa de uma série de reformas para compensar esse buraco no sistema, entendeu? E mesmo que a expectativa de vida esteja aumentando, o que a gente está falando não é que a gente não acha que tem que ter uma reforma na Previdência, a gente acha que tem que ter, mas é o que a gente acha que existe uma possibilidade de acontecer uma reforma que não mexa com a idade mínima, que seja baseada numa outra forma, como foi, por exemplo, infelizmente não deu certo, como foi, por exemplo, com o fator previdenciário ou com o atual 85/95. O que dá para fazer é uma outra fórmula, agora não teria como falar aqui exatamente o que poderia ser, isso depende de um estudo bastante detalhado, acho que até regionalmente, falando em termos das regiões do Brasil, não dá para falar do Brasil inteiro e das profissões também, mas dá para fazer uma reforma que mesmo com o aumento da expectativa de vida, não afete a idade mínima de aposentadoria, até porque as pessoas estão trabalhando mais hoje em dia do que trabalhavam antigamente, mesmo e o Brasil em recessão, isso pode atrapalhar bastante. Mas eu acho que justamente por você não ter nenhuma medida para se tomar agora, numa situação de crise, não tem uma solução melhor do que aumentar o nível. Mas e se você aumentar agora, você não tem mais uma garantia de que isso vai melhorar, sabe? Você precisa primeiro previdenciar uma segunda opção para fazer essas mudanças, sabe? São mudanças muito drásticas, assim, e não ocorre de um dia para outro, assim, sabe? Você investindo no setor de saúde pública agora não garante resultados, tipo, sei lá, em um mês. Então, mas não garante resultados em um mês, porque são essas medidas que acabam por se tornar as mais efetivas, que são medidas a longo prazo, não medidas a curto e médio prazo, que talvez elas sejam de caráter paliativo, talvez elas agradem a população, mas elas não vão resolver o problema. É que nem eu falei, se você investe no Estado e na qualidade de vida das pessoas, elas vão ter uma melhor qualidade de vida. Custe o tempo que durar, custe o tempo que isso demorar. Essa lógica é totalmente correta, mas essa lógica não funciona de um dia para outro, sabe? Você tem que levar em conta todas as pessoas que estão em todas as condições. Por exemplo, uma pessoa que trabalha 30 anos e agora quer se aposentar, mas não tem 65 anos. Se você fala que vai tirar a aposentadoria para gastar seus investimentos para oferecer, o argumento de vocês é tipo assim, não, tudo bem, a gente vai tirar sua aposentadoria, mas a gente vai te dar em troco na saúde pública para você. Mas a pessoa que está se aposentando agora não consegue ver essas mudanças tão rápidas, assim. As pessoas que estão se aposentando, tem muitas pessoas que nem recebem a aposentadoria justamente por causa do déficit que tem na caixa público. Então, a pessoa preferia, eu acho que, receber a aposentadoria de forma integral do que se aposentar agora recebendo parcelado. Mas você não vai receber de forma integral, mesmo quando você se aposentar totalmente, você vai receber um salário que é... Sim, não, mas pessoas não recebem agora. Proporcional ao quanto tempo você trabalhou. O que não vai ser, como salário, você vai ter que continuar trabalhando, porque não é um salário considerado bom, como por exemplo seria um salário de um funcionário público que seria um pouco melhor. E mesmo que você falou antes dos funcionários públicos, que tem muita gente que é funcionário público, comparado a todo o mercado de trabalho brasileiro, eles não são a maioria das pessoas. Então, o que tem que ser feito é em função da maioria das pessoas, tem que respeitar a maioria das pessoas. Não, mas tipo, você tá falando essa medida ela propõe um bem comum. Então,
pega uma pessoa que vai se aposentar agora, ela vai querer uma condição muito melhor para Os filhos, os pros netos. do que a que ela teve. Então ela quer, tipo, aumentar a oportunidade para as pessoas. Então mesmo, tipo, no começo pode ser que até prejudique algumas pessoas, mas depois, no futuro, é o que eles querem falar, que essa medida vai fazer muito bem para a sociedade e vai, tipo, solucionar grandes problemas no Brasil, como a educação ou a falta de gente qualificada nos hospitais. Então, esse é o objetivo da reforma. E talvez eles não sejam a maioria da população, mas eles são uma população considerável. Então, se você reduz o poder de compra de certa parte da população, você vai gerando em cadeia uma maior redução do poder de compra de todo mundo. E com o tempo, isso vai se deteriorando. Por exemplo, se tem mais empregados, tem menos gente com salário. Se essas pessoas elas não têm salário, elas não têm como movimentar o mercado de produtos. Então, você, de alguma maneira, você está diminuindo o fluxo comercial do país. E não é isso que as pessoas querem. A mesma coisa aconteceria se você aumentasse os impostos. As pessoas elas teriam menos dinheiro para gastar. Mas você concorda que, mesmo se você teria, tecnicamente, diminuindo um pouco dos funcionários públicos, estaria aumentando, lógico que em escala, o poder de compra de muito mais gente. Isso com certeza aumentaria e reaqueceria a economia pelo fato de que você estaria tirando uma pequena parcela da remuneração de uma minoria, não é tão minoria, mas é uma minoria, em relação, e estaria aumentando da maioria também em escala, mas você aumentaria o poder de compra dessas pessoas, que poderiam reaquecer a economia com a sua produção e com a sua com o seu, enfim, com as suas compras. Na verdade não, porque quem mais consome é a população economicamente ativa, que são os trabalhadores. Os aposentados não consomem tanto justamente por eles não terem dinheiro. Então, você aumentar também a idade da aposentadoria, você estaria aumentando o número de trabalhadores e aumentando o número de pessoas que realmente consomem, que movimentam a economia. Quanto mais aposentados você vai ter, menor vai ser o movimento da economia. Então, você, congelando os salários públicos, você vai estar diminuindo a quantidade de pessoas que ganham dinheiro e, ao mesmo tempo, você mantendo a aposentadoria numa idade menor, você vai estar aumentando o número de pessoas que não consomem tanto. A gente entende tudo isso. A gente concorda que tem que ter uma reforma previdenciária, só que não necessariamente dessa forma, porque é o que a gente já falou, isso vai prejudicar um grande número de pessoas. Não é todo mundo que tem uma saúde boa até os 65 anos, não é todo mundo que tem. Mas a população... Justamente, não tem uma outra medida que seria tão eficaz quanto essa, numa medida a longo e a curto prazo. A expectativa de vida da população tem aumentado, então E tem de aumentar, porque tem se de você aumentar cada vez aumenta, mais. vai, como a gente já falou, vai melhorando a infraestrutura e a tendência é aumentar a expectativa de vida. Mas não é aumentando a idade que isso vai acontecer de fato. Tem outros gastos que são absurdos, por exemplo, a pensão para filhos de militares. É um gasto ridículo, desnecessário, completamente desnecessário. Tem vários Fato, gastos que tem vários são gastos que são necessários no desnecessários. Brasil. Eles poderiam ser reduzidos, mas a discussão é em relação à redução da idade da aposentadoria. Mas tem outros Eu concordo gastos com você também. que não deveria existir os gastos com os militares maiores do que com a população civil como um todo. Mas a proposta é da fixação da idade mínima. E isso sim ajudaria a população. Outras medidas podem ser tomadas sem CS. Tipo, não só sem CS, junto com essa. Porque o Estado é uma máquina que tem que estar em constante funcionamento e em constante manutenção. Então, daqui a pouco, vai ver que a expectativa de vida vai aumentar muito mais que isso também e vai ter que fazer uma nova reforma na Previdência. Mas a expectativa de vida, uma hora ela vai estabilizar, ela não vai aumentar, vai aumentar 80, 90, a expectativa de vida não vai chegar a 120 anos um dia. Ela não aumenta dessa maneira, pelo menos não no futuro próximo. Sim, mas ela está aumentando agora, então A partir do momento que ela- aposentadoria tem que aumentar agora. Mas ela está aumentando numa escala muito menor do que ela já aumentou. Daqui a Então, pouco e tempo não ela vai fizeram nenhuma estabilizar. lei até agora para aumentar isso, porque são leis impopulares. É uma medida que já está até atrasada, se você for ponderar, que já tinha que ter sido tomada antes, mas que ninguém vê, porque é uma medida impopular. E todo mundo quer se eleger, no fim das contas. Sim.
Mas então seria melhor uma reforma para aumentar o tempo de contribuição do que uma idade mínima. Porque se você aumenta o tempo de contribuição, então você está fazendo a pessoa... Porque... Aumentando o tempo de contribuição, aí você pode até piorar a situação das pessoas que vão começar a trabalhar com 15 anos. Daria na mesma. Não, termina sua lógica. Não, porque se você coloca uma idade mínima, tem gente que começa a trabalhar com 14 como aprendiz. E então já conta pro tempo de contribuição. Então essa pessoa, por exemplo, se aumentar para os homens 40 anos, essa pessoa não vai chegar nessa idade mínima, entendeu? Ela pode tirar essa aposentadoria ainda antes do que essa idade mínima. E vamos passar do feedback. E aí, gente, o que vocês acharam? Como vocês se sentiram?